agora em fevereiro? Eu tava inclusive conversando com assinantes hoje pela manhã, né, sobre isso. Desculpa, o avião passa aqui perto. Home office, né? Mas assim, para mim ficou bem claro, olhando a nossa bolsa contra a bolsa americana, ficou bem claro os movimentos, né? Porque a gente começou quando a gente teve a pandemia, né, o Brasil sofreu mais que os mercados mundiais, né, que a bolsa lá fora. E assim que a gente teve a vacina, a gente teve o rally das vacinas aqui lá fora, mas o Brasil foi se aproximando do mercado mundial, o que faz sentido, né? O Brasil é o mercado mais vulnerável, então gastou bastante na crise. Com a continuação da crise, a perspectiva de gastos maiores e de uma receita menor pelo governo era maior também, então faz sentido que o Brasil vá melhor quando o mundo está bem e vá pior quando o mundo está mal, né? O Brasil sendo mais vulnerável. E até recentemente, né, em janeiro a gente abriu com uma alta forte, inclusive tentando alcançar o desempenho do S&P, digamos assim, no último ano, que foi bem quando a gente elegeu o presidente do Senado e o presidente da Câmara, né, a expectativa era boa, a expectativa era positiva de passar as reformas e tudo mais, mas aí logo depois a gente já começou, ao invés de passar as reformas, a gente passou até a independência do Banco Central ontem, inclusive, né, mas já voltaram as questões, ou já voltaram as demandas dos deputados e senadores por mais gasto. E aí pronto, o Brasil voltou a performar pior que lá fora. Hoje a gente está se recuperando um pouquinho, até saiu uma reportagem legal nos jornais falando que a dinâmica da dívida está melhor do que o Banco Central imaginava, né, naquelas projeções que eles fazem de tempos em tempos. Mas, assim, o maior problema da história do Brasil, na minha humilde opinião, é o gasto público, né? Basicamente, o governo gasta demais, acaba quebrando o país, e a gente tem os grandes ciclos de bolsa seguem os grandes ciclos de gasto ou austeridade do governo, né? Então, você pode pegar isso desde os anos 60, fica bem claro quando você olha, mas eu não vou gastar o tempo de vocês com isso. Olhando dos anos 80, quando o Brasil quebrou, aí o Brasil mudou a política, né? Começou a gastar menos, a bolsa se recuperou até meados dos anos 2000, a gente teve a crise do Lula, mas continuou. Depois o primeiro governo do Lula foi mais austero, já o segundo governo foi mais parecido com o da Dilma, então mais gasto, né? Segundo a Dilma, gasto é vida, mais gasto, a bolsa virou e começou a cair, caiu até o impeachment, até 2016, quando a gente virou a mão de novo, começou a ser mais austero no nosso gasto público, a bolsa virou e voltou a subir, e é nesse ciclo que a gente está hoje. Então, o grande risco para o Brasil é exatamente esse, né? O governo furar o teto, ou Brasília furar o teto, e a gente voltar a uma política econômica de mais gastos, né? Esse, para mim, é o grande risco. Então, Bruce, tem duas questões que eu queria perguntar para você, justamente emendando nessa resposta que você deu. Porque a gente vê que a autonomia do Banco Central que passou ontem, ela deu ampla maioria lá para a pauta que o Congresso estava votando, né? A gente viu que o governo estava com ampla maioria lá, conseguiu passar tranquilamente a pauta da independência do Banco Central. Isso, de repente, poderia refletir um otimismo aí para ter essa ampla maioria, para ter esse fôlego todo nas reformas. Será que isso poderia ajudar nas reformas? Isso poderia trazer de novo a pauta das reformas um pouco com mais rapidez? E, por outro lado, existe essa questão também do aumento do gastos por fora, né? Sem as contrapartidas, sem a votação do orçamento, que também está sendo discutido. Essas duas movimentações meio antagônicas aí não pode gerar um conflito aí para o mercado? O mercado fica otimista, fica pessimista? Como que você avalia essa questão? Tá difícil entender agora, né? Mas, assim, sendo o Centrão que dominou Senado e Câmara, assim, tudo tem preço, né? Pelo menos é o que eu escuto dos principais analistas políticos por aí. Eu não entendo nada de política. Mas parece que é isso. Eles votaram a independência do Banco Central e eles chegam com a conta. Ó, agora a gente precisa de um novo auxílio emergencial. A gente quer gastar mais. Então, assim, pode ser que sim, que a gente tenha um caminho mais direto para as reformas, mas não vai sair barato, entendeu? Então a gente vai ficar sempre vamos passar uma reforma, mas a gente vai precisar ter um pouco mais de gasto. A gente vai precisar aumentar como é que fala? Aumentar a quantidade, o auxílio, os bilhões que os deputados podem gastar nas suas regiões, as emendas, né? Então, Todas assim, aquelas questões.
Emendas parlamentares, exatamente isso que eu estava pensando, obrigado, tentando lembrar. Exatamente isso. Então, assim, sempre vai ter um custo, né? Qual vai ser o custo e que reformas a gente vai passar? Se o custo for baixo e as reformas forem impactantes, ótimo, funciona. Para mim, maravilhoso. Agora, se o custo for alto e as reformas não forem impactantes, aí talvez nem tanto, né? A independência do Banco Central não é uma reforma, assim, lógico, é importante, pensando a longo prazo, mas não é uma reforma da Previdência que a gente já passou, não é um novo... Como é que chama? A reforma fiscal dos impostos. Uhum. Tipo, não é uma reforma mais dura ou mais, ou, digamos, menos popular ou mais difícil de ser passada. É um negócio mais tranquilo. Então, vai depender. Eu acho que o mercado vai ficar bastante de olho nisso e bastante de olho no gasto público, né? Obviamente. Entendi. Você citou aí a independência do Banco Central, ela não chega a movimentar o mercado, né? Pelo que você falou, pelo que eu entendi, não chega, não é alguma coisa que o mercado estava esperando como se fosse um gatilho para poder desencadear alguma questão nas empresas, alguma mudança, alguma alteração que possa afetar a Bolsa. Pelo que eu entendi, foi isso. A independência do Banco Central é bastante importante pensando a longo prazo, mas o Banco Central já é independente, assim, como é que fala? Na sua essência, né? Tipo assim, ele não tinha decisões políticas nas decisões do Banco Central. Então, assim, sim, é positivo, mas, sinceramente, não faz muita diferença no curto prazo. Uma reforma, por exemplo, fiscal, aí sim, faz bastante diferença. Uma reforma tributária, né? Eu estou pensando fiscal, mas é tributária. Uma reforma tributária faz muito mais diferença. Até porque é impossível pagar imposto no Brasil, né? Então, qualquer um que tem uma empresa, a gente mesmo tem dificuldade de encontrar um contador bom e caro que consiga navegar todas as leis e regras e toda a burocracia por trás de pagar imposto. Inclusive, pagar imposto para um investimento em bolsa é super difícil. Quando você compra as ações é fácil, mas e quando você negocia opções, faz um short, faz uma venda descoberta, ou faz outras coisas, assim, é meio nebulosa a forma que você paga imposto. Então, assim, tudo é difícil no Brasil, a reforma tributária poderia facilitar isso. Então, depende, né? Tipo assim, vamos ver o que o Congresso vai estar disposto a aprovar, mas se for barato, se os deputados e senadores cobrarem barato para a gente aprovar essas reformas super importantes, pode ser que seja bastante positivo pensando no longo prazo. O mercado está olhando assim, quanto vai crescer a economia e quanto o governo vai gastar. Então, tipo assim, se o governo vai se explodir antes dele conseguir passar as reformas, né? E, obviamente, quanto mais o Brasil cresce, a dívida PIB também cai. Então, tá tudo meio interligado. E o mercado vai ficar de olho em tudo isso. E, claro, lá fora também, né? O Brasil acaba seguindo lá fora, performando um pouco melhor ou performando um pouco pior. Mas os movimentos, se você olhar bem no curto prazo, os movimentos são sempre bem parecidos. Entendi. O pessoal tá falando aqui, né? O pessoal mandando os parabéns aqui pro pessoal da Nord, né? Falando que vocês são muito bons, o Bruce é muito bom aqui, o pessoal falando, né? Comentando também, o Helder falando, BC independente dá maior segurança para as políticas de juro e câmbio. A Juliana falando para convidar a Marília veio na semana passada, falou com a gente, é sensacional, muito boas as análises dela. Ô Bruce, o pessoal está perguntando aqui, inclusive queria saber se você tem alguma análise sobre isso, falando sobre PRIO, né? PRIO é 100? O Correia Rafael perguntando aqui. Você acha que PRIO é 100? Você acha que a empresa que negocia petróleo aí, né? A empresa de petróleo, ela tem essa capacidade? Você acha que ela está num bom momento? Com certeza. Eu não calculo o preço-alvo porque para mim o preço-alvo é chute, né? Eu sigo 100% do que o Warren Buffett, digamos, comenta, ou 100% do que ele tenta ensinar ao mercado, né? E preço-alvo depende do que você coloca lá dentro da sua planilha, né? O modelo é simplesmente uma forma de você tentar trazer a realidade para dentro de uma planilha de Excel. Nem sempre a planilha de Excel consegue englobar toda a realidade. Então, eu não tenho preço-alvo porque eu acho que é uma perda de tempo calcular.
Mas depende de duas coisas. PetroRio vai para R$100 ou não, depende de duas coisas, bem simples. Depende do preço do petróleo e depende do volume de produção de PetroRio, só. Porque quanto maior o volume de produção de PetroRio, mais eles vão lucrar, maior vai ser o EBITDA, maior vai ser o lucro. Quanto maior o preço do petróleo, maior vai ser a receita de PetroRio, maior vai ser o EBITDA, maior vai ser o lucro. É tão simples quanto isso. Qual vai ser o preço do petróleo para o próximo mês? Não tenho a menor ideia. O petróleo é $61 que ele está agora, o Brent, né, o benchmark brasileiro é o Brent, está a $61, já está ótimo para o PetroRio. O PetroRio já é super lucrativa, cresce bastante com o petróleo aí, então ele não precisa subir. Como está o volume de produção de PetroRio? Depende das aquisições de novos campos que eles fazem. Outro dia eles anunciaram a compra de Wahoo, que só vai começar a produzir daqui a 2 anos, então está no pipeline, mas isso só acontece daqui a 2 anos. Recentemente, ou faz coisa de 1 ano, eles compraram os 30% restantes do campo de Frade, mas eles só adicionaram isso no seu balanço agora, no começo do mês de fevereiro. Então, o primeiro trimestre de 2021 para eles vai ser bastante bom, porque eles vão ter um volume bem maior de produção também. E depende, eles precisam comprar novos campos, né? Tudo isso, menos o Wahoo, né? Tudo que eles produzem hoje, mais Frade, já está, digamos assim, já está no preço de mercado. O Wahoo ainda não está, mas é meio longe, né? É só para daqui a 2 anos. Então, eu acho que é saudável que o mercado não precifique isso agora. Mas depende. Obviamente, eles fizeram um aumento de capital agora, eles fizeram uma emissão de ações, estão capitalizados, eles podem ir atrás de novos campos de petróleo. Se eles conseguem comprar um novo campo de petróleo perto dos clusters que eles têm, o cluster é basicamente eles conseguem operar mais de um campo de petróleo com a mesma infraestrutura, com o mesmo pessoal e tudo mais, isso baixa bastante o custo de produção deles. Se eles conseguem comprar um novo campo perto dos clusters que eles têm, é home run, seria um investimento maravilhoso. Aí, de novo, a empresa teria receita maior, EBITDA maior, lucro maior, com um custo muito menor. Então, o resultado seria muito bom. Mas depende, tipo, eles anunciaram que eles já compraram, a gente está esperando que eles estejam em negociação, né, que eles comprem novos campos, eles têm dinheiro, eles têm capacidade, eles têm vontade de fazer isso. Esperamos. Eu acho que é bem provável, não tenho a menor ideia, mas é bem provável que a PetroRio continue o bom momento que eles têm aí no mercado. PetroRio ainda é 1% do tamanho de Petrobras, mais ou menos. Então, assim, a empresa é minúscula, tem muita oportunidade de campos sendo vendidos pela Petrobras e por várias outras empresas majors, né, as grandes petroleiras mundiais, Exxon, BP, Total. Então, estão acontecendo várias negociações, a PetroRio está nessas negociações, mas obviamente eles não falam pra gente, né? Então, aguardamos ansiosamente. Mas estamos bem otimistas. Sim, legal, obrigado. Ô Bruce, como que você tem visto essa onda de IPOs aqui nesses 2 primeiros meses? Como você tem avaliado aí essas empresas que estão começando suas negociações na Bolsa, né? Que a gente viu que tem algumas, né, principalmente as ligadas mais no setor de tecnologia, que estão voando, né? Começa a negociação já subindo bastante. Na semana passada a gente teve Mosaico mesmo subindo quase 100%, algumas também subindo 20%, aí depois perdendo. Enfim, como que você tem visto essa onda de IPOs que tem tido na Bolsa agora nesses 2 primeiros meses? Assim, por definição, quanto mais empresas na Bolsa, para a gente é ótimo, né? São mais oportunidades para a gente olhar. Se elas saem caras, baratas, se as ações são boas, são ruins, problema de quem investe nelas. A gente vai em algumas que a gente acha interessante. Por exemplo, a gente foi em Mosaico, a gente achou bem interessante tanto o preço quanto o negócio da companhia. A gente fez uma newsletter sobre, está disponível no nosso site. A gente entrou em Mosaico e em Vamos, que são duas que a gente... Mosaico a gente conheceu agora, né? Foi uma análise rápida, mas a Vamos a gente já conhece de outros carnavais, né? De outras locadoras. Ela pertence a um grupo maior, então a gente já avaliava esse grupo maior já há bastante tempo, a gente conhecia isso muito bem. A Mosaico foi o negócio mais rápido. Eu acho que o negócio deles é bastante interessante. Eles são uma plataforma das plataformas de e-commerce, então eles funcionam como se fosse uma empresa de geração de leads para as plataformas de e-commerce, mas eles acabam criando mais competição para elas, então o risco é esse, eles criarem muita competição para empresas que são muito maiores que eles e serem, digamos, contra-atacados, assim. E eles fazem a mesma coisa que o Google faz, então também eles são, digamos,
competidores do Google. São os riscos, mas assim, a empresa saiu mais ou menos 20 vezes EBITDA, quando ela fechou o período de reserva, né, ela abriu na bolsa já coisa de 30 vezes EBITDA, estava subindo 50%, se não me engano, talvez um pouco mais, um pouco menos. A gente entrou, estamos confortáveis pelo preço que a gente entrou, acho que ela subiu muito rápido depois também, né, foi aí R$40 e depois caiu de novo, agora está uns 30 e poucos, 32. Acho bastante interessante o negócio, mas tem riscos, a gente vai avaliar, a gente vai continuar avaliando. Vamos é uma locadora, então tem uma dinâmica de crescimento que a gente conhece bastante as outras locadoras. Vamos não tem competição, o que é melhor ainda, e vamos estar num mercado que ainda a atuação das locadoras é muito baixa, então elas têm um mercado grande para explorar ainda. Eles crescem mais ou menos 30% ao ano, estão negociando mais ou menos 16 vezes EBITDA, barato para o potencial que ela tem, então entramos nessa também. Outros IPOs, a gente avaliou alguns, mas assim, aí já, entendeu, ou o preço estava errado, ou eu acho que os e-commerce que estão fazendo IPOs na bolsa agora estão saindo a um preço, assim, para mim, completamente fora de qualquer base. Então, foram só essas duas que a gente entrou. Eu posso comentar mais das que a gente avaliou fora essas, mas... Não, é que eu até ia te perguntar que você falou da Vamos, né? E a Vamos, ela tá no grupo lá da Simpar, né? E a gente viu aí a questão da Movida, que anunciou uma possível fusão aí com a CS Frotas. Você chegou a ver alguma coisa sobre essa questão? O que você acha dessa possível fusão? Acho que vai, de repente, trazer um bom retorno para a empresa, para a Movida? Depende do preço, né? Então, assim, a gente está avaliando, eles não falaram muita coisa até agora, mas, assim, pode ser um bom movimento para a Movida, sim, eles comprariam um outro braço da própria holding controladora, mas é uma negociação que a gente chama de Zé com Zé, né? Tipo assim, o cara tira de um bolso, o grupo Simpar tira de um bolso e coloca no outro bolso. Então, assim, para ele pode ser interessante, ou para ele pode ser interessante ou não, mas para a gente pode ser interessante ou não, dependendo do preço, né? Se for muito caro, pode ser desinteressante. Se for mais ou menos no preço de Movida, a gente pode calcular, dependendo do preço que eles anunciarem, qual é o EBITDA da CS Frotas e a que múltiplo isso sairia, qual o crescimento da CS Frotas, quais são os riscos e tudo mais. Pode ser interessante, sim. Faz sentido que a CS Frotas seja agregada dentro da Movida, já que até as outras locadoras têm os contratos com o setor público, que é o que a CS Frotas faz dentro da própria locadora, né, dentro da própria empresa. Então faz sentido, depende do preço. Então a gente vai ver tudo isso quando isso for se desenrolando, né? Aí tem, obviamente, podem existir problemas de governança, a gente já viu acontecer isso muito na Bolsa com outras empresas, mas assim, até agora a gente não pode afirmar nada, né? Eles só anunciaram que eles gostariam de fazer. A gente precisa ver preço, condições e tudo mais, e isso ainda não saiu. Entendi. Eu estava até olhando, Bruce, que hoje 2 empresas aí abriram seu capital, né? A West Wing e também a Cruzeiro do Sul Educacional. Essa última aí, inclusive chegou a cair mais de 7%, agora deu uma desacelerada aí, mas eu queria saber se além, né, de tá toda a documentação em ordem, de estar todo o prospecto em ordem para fazer o IPO, a gente sabe que o momento da educação, justamente por causa da pandemia e todas essas questões relacionadas, acaba não sendo um momento muito bom, que a gente vê as outras empresas de educação negociadas aí sofrendo bastante, né? Você acha que timing também é uma questão importante para ser levada em consideração quando existe uma proposta de IPO, quando você vai abrir a negociação na Bolsa, até para sua empresa não ser valorizada aí de uma forma muito distorcida? Com certeza, né? O mercado, muita gente acha que o mercado é racional, né? Que os agentes do mercado, tipo, pensam antes de fazer as coisas, mas é bem o contrário disso. O Benjamin Graham fala desde 1930, quando ele escreveu o livro dele lá, Security Analysis, né? Análise de ativos. Ele mesmo falava que o mercado é maníaco-depressivo, e o mercado é maníaco-depressivo até hoje. O Warren Buffett passou a vida inteira dele tentando ensinar o mercado a não ser maníaco-depressivo, e não adiantou absolutamente nada. O mercado é maluco, o mercado
é mais preocupado. O mercado é como se fosse uma competição como é que fala? De beleza, né? Uma competição de Miss Universo. No curto prazo, o mercado é uma competição de Miss Universo. Então, as ações mais faladas, que estão mais na moda, que os setores estão mais aquecidos, tem uma possibilidade, ou tem uma probabilidade muito maior de fazer IPO. É estranho até sair uma educacional agora. Eu não olhei, mas pode ser sinal de desespero, né? Não sei. Mas por isso que a gente vê muita empresa de e-commerce fazendo IPO agora. Por quê? Porque está todo mundo em casa com a pandemia, distanciamento social. O e-commerce está subindo bem rápido, né? O e-commerce está ganhando bastante market share das varejistas tradicionais de tijolo, né? Digamos assim. Então, os seus resultados estão subiram forte em 2020, e elas estão aproveitando para fazer IPO, né? Tipo assim, cara, momento bom, soca isso no mercado. As educacionais, na minha humilde opinião, estão no movimento contrário, né? A educação é um negócio muito presencial, então as educacionais sofreram bastante em 2020, eu acho que ainda vão sofrer bastante em 2021. Primeiro, porque só faz faculdade, né? Só procura educação quem vislumbra um emprego após se formar, né? Ou até durante a sua formação, estágio, alguma coisa assim. Com o desemprego em alta, é pouco provável. Além disso, se o cara não tem um emprego, possivelmente ele não consegue pagar a faculdade, né? Então temos aí o segundo problema. O terceiro problema é que o FIES não existe mais. Então, todo aquele FIES que a gente tinha no governo Dilma, aquela injeção de recursos nessas empresas, sumiu. Agora a gente tem também mais competição. Então, mais empresas competindo no mesmo setor, inclusive competindo no ensino à distância, né? O que a gente chama de EAD. Então, mais competição num negócio que era só a Croton que fazia há pouco tempo atrás. E eu acho que a inadimplência deles também vai ser bastante alta, porque muita gente estava cursando faculdade, ou até transferiu para o EAD mesmo durante a pandemia, mas perdeu o emprego, então teve a sua renda comprometida, então não vai conseguir pagar essas mensalidades. E eles vão ter um problema grande com isso também. Então, acho que o momento não é muito favorável às educacionais. Então, o IPO de Cruzeiro do Sul é até interessante que tenha saído, né? Eu acho que eles cortaram até a faixa de preço que eles gostariam, né? A primeira previsão, eles saíram abaixo, e parece que o mercado não ficou muito feliz com eles, não, né? Como você mesmo falou, abriu caindo hoje. Pois é, pelo que a gente está vendo aqui, o mercado acabou não trazendo uma boa visão aqui, né? Chegou a cair mais de 7%, agora caindo por volta de 3%, né? Sendo negociado aí a R$ 13,59 nesse momento. Ô, Bruce, eu queria chamar agora a Ananda Vasconcelos. Opa, desculpa, pode falar. Não, vai lá. Desculpa, eu lembrei de um negócio aqui que é interessante falar. Mas por que a ação tem que subir no primeiro dia de IPO, né? Porque o IPO ele é todo estruturado para que a ação suba. Por quê? Se a ação sobe, ela fica mais líquida, mais bancos de investimento e corretoras vão cobrir a ação, vão fazer relatórios de recomendação. Então ela vai ficar mais, digamos, na boca do povo, e obviamente no curto prazo o mercado se preocupa com o que está na moda, né? Então o IPO é todo feito para criar uma demanda, para criar um buzz, né, como é que eu falo, para criar uma animação em torno da ação e para ela abrir subindo, porque o mercado gosta de ações que sobem, ninguém gosta de ação que cai, né? E o mercado em geral se desespera e acaba vendendo também, né? Todo mundo é muito curto prazista no mercado, todo mundo não, né? Mas a grande maioria do mercado é. Então o normal é que o IPO abra subindo, o abrir caindo é um negócio extremamente negativo. Então quer dizer que o trabalho dos banqueiros que ganham muito bem para fazer os IPOs não foi muito bem feito, porque o planejamento deles desde o início é que a ação abra com uma certa diferença entre o preço que o mercado acha que a ação deveria valer e o preço que o mercado acha que a ação deveria valer e o preço que ela fez o IPO, para que ela já abra com um momento interessante, né? Não muito, porque senão quer dizer que os banqueiros deixaram dinheiro na mesa, ou a empresa deixou dinheiro na mesa, mas assim, uma alta interessante para que essa animação com a empresa continue. Então, assim, é bastante negativo quando a empresa no primeiro dia depois do IPO abra caindo. Inclusive, você tocou num ponto interessante aí que eu ia te perguntar. Então, quando a ação sobe muito, igual o Mosaico, que subiu quase 100%, a empresa está deixando dinheiro na mesa mesmo, né? A empresa que poderia ter precificado sua ação um pouquinho mais, numa faixa um pouco maior ali, colocado um pouco mais de dinheiro no bolso, acabou não tendo essa oportunidade, né?
Então, no caso de Mosaico, a própria empresa não quis, né? Saiu uma reportagem num site comentando sobre como funciona a IPO, mas a gente normalmente não tem acesso de como é feita essa alocação para os investidores, né? Como é definido o preço e tal. É um negócio bem fechado nos bancos controladores junto com a empresa. No caso de Mosaico, a própria empresa não quis subir o preço, o motivo eu não sei, mas porque eles queriam ter certeza que o IPO ia sair, que a ação iria continuar, digamos, o mercado iria continuar animado com a ação. Mas os grandes investidores levaram só 25%, eu acho, do que eles pediram da ação. Então a demanda estava muito alta no preço que saiu. Então faz sentido que ela tenha subido bastante, lógico, foi impressionante, né, a alta. Talvez a empresa e os banqueiros tenham deixado algum dinheiro na mesa, mas eles decidiram fazer assim, porque eu não sei. Então, de vez em quando eles acertam, de vez em quando eles erram. Eu acho que nesse caso foi mais por um erro, mas a decisão parece que foi tomada pela empresa. Tipo, não tem como eu saber, né? Isso é meio que um me disse. Mas parece que foi. Normalmente, assim, uma altinha de 30%, 10%, 15% no primeiro dia já tá ok, o mercado já fica mais animado. Legal. Agora sim, Bruce, a gente vai com a Ananda Vasconcelos, que ela tem informações e uma pergunta para você, Ananda. Obrigada, Felipe. Boa tarde, Bruce. Obrigada por participar aqui com a gente da BMC News. Eu queria dar um dado, na verdade, emendar uma pergunta. Segundo o IBGE, a pandemia da Covid-19 fez as atividades turísticas aqui no Brasil perderem 36,7% em volume de serviços prestados em 2020 em comparação com 2019. Então, caiu 36,7% só em 2020 o setor de turismo. Como que você acha que vai sair agora o setor de turismo em 2021? Você acha que vai reaquecer esse setor ou ele vai andar um pouquinho mais devagar? Com certeza absoluta vai reaquecer, né? Acho que assim que o pessoal tomar vacina, vai todo mundo pular num avião e viajar. Pelo menos essa é a minha vontade, pelo menos. Mas são duas coisas, né? Não é só a perspectiva para o setor, mas o quanto disso já está no preço das ações. Então, assim, eu acho que sim, tanto o varejo vai se recuperar, o varejo físico vai se recuperar, quanto o setor de turismo vai se recuperar, as aéreas vão se recuperar, a CVC, por exemplo, vai se recuperar também. Eu acho que sim, hotéis vão se recuperar, eu acho que é extremamente provável que sim. Mas, assim, investir nessas empresas já é outra coisa, né? Tipo assim, quanto disso já está no preço, o quanto o mercado já não colocou isso no preço. Eu acho que muita coisa já está no preço, a gente vê pelas altas das ações aí nos últimos tempos, e aí tem que ver, tipo assim, o quanto as empresas vão conseguir agregar de valor para seus acionistas com essa volta do mercado, né? Pode ser que as aéreas, por exemplo, elas vão se recuperar bastante, acho que sim, faz sentido, mas assim, será que elas vão ganhar dinheiro? Não sei, eu não gosto muito de aéreas, até porque o patrimônio delas é negativo depois de anos e anos de recessão. A pandemia só piorou o cenário para elas. Agora elas podem se recuperar sim, mas, entendeu? Será que elas dificilmente vão virar bons negócios só porque a gente vai ter mais gente viajando? Porque a oferta também aumenta, então a competição nesse setor é muito alta. Então, mesmo com uma demanda maior, a competição, a oferta também cresce, e aí eles acabam ficando com as margens pressionadas como eram antes. Então, sim, mas investir... Muita gente faz isso, né? Muita gente tenta prever o futuro. Tal coisa vai acontecer, então eu vou investir em alguma coisa que vai dar certo porque isso vai acontecer. Um ótimo exemplo é, por exemplo, a população mundial vai ficar mais velha, então a demanda por serviços médicos, né, farmácia, serviços médicos e tudo mais, vai aumentar bastante, então eu vou comprar setor de saúde. Mas assim, o quanto isso já não está no preço das empresas do setor de saúde, que negociam a um múltiplo muito mais alto do que os múltiplos normais, justamente por causa desse tipo de coisa, entendeu? Então... Eu queria perguntar outra coisa, já que você falou de setor aéreo, né, que você acha que não vale muito a pena investir nisso agora. Qual que é o setor que você acha que vai valer a pena, então, para as pessoas ficarem de olho em 2021? Eu acho que vários, mas eu não penso em setores, né? Porque a análise que a gente faz é muito mais específica de uma empresa do que de um setor inteiro. Simplesmente porque tem muitas empresas que são extremamente diferentes, apesar de estarem no mesmo setor, né? Por exemplo, CVC e Gol estão no setor de turismo, mas são completamente diferentes. Você poderia colocar a Smiles também, talvez, no setor de turismo, onde Smiles se encaixaria, né? Smiles é a empresa de milhagem da Gol, que agora a Gol quer comprar, então tá uma bagunça de governança gigantesca.
Mas, entendeu? Tem empresas que são muito diferentes, apesar de estarem no mesmo setor. Por exemplo, o setor bancário. Um Banco do Brasil é completamente diferente de um Bradesco. O Banco do Brasil é estatal, o Bradesco é privado. Então, eles têm, apesar de ter dinâmicas parecidas de resultados de vez em quando, eles têm essa grande diferença. Então eu não penso em setor, né? Eu penso de uma forma muito mais específica nas empresas. Ao mesmo tempo, tem alguns setores que têm uma dinâmica parecida. Por exemplo, locadoras, as grandes locadoras têm uma dinâmica de crescimento parecida. Então, a gente gosta de várias, porque a dinâmica de crescimento que funciona para uma, que é basicamente o tamanho, funciona para várias outras. Ao mesmo tempo, tem umas que são mais baratas que outras. Então é difícil falar em setores, entendeu? Eu prefiro falar em empresas específicas, né? Eu prefiro falar no específico de cada empresa. Até nesse sentido, Bruce, como é que você faz essa análise, né? Você parte da empresa, você parte da situação econômica do país, você parte de algum pressuposto que você já tenha sobre algum até setor, né? Perguntando, que vocês já analisam. Como que você faz para fazer as análises dessas empresas para chegar nessas empresas que vocês acham que vale a pena para colocar aí no portfólio? Assim, é interessante essa pergunta, né? Nunca tinha pensado nisso, mas assim, o Warren Buffett, quando ele começou a investir lá nos idos dos anos 40, ele comprava, parecia um guia telefônico, né, desse que a gente tem hoje, e tinha cada página era uma empresa, e ele folheava esse guia, tipo, absolutamente gigantesco, né? Imagina o mercado americano, e ele folheava esse guia procurando alguns indicadores de cada empresa e falava, isso é interessante, isso aqui eu vou olhar mais, e olhava mais. E ele ia dia a dia folheando esse negócio, procurando empresas interessantes. Então a gente faz meio que a mesma coisa. Obviamente, hoje em dia a gente não precisa mais olhar na lista telefônica, né? A gente olha em fornecedores de dados, tipo, sei lá, Bloomberg, Economática, nós mesmos temos o nosso, chama Fundamentos lá no nosso site. Então a gente olha por alguns indicadores que também vêm do Warren Buffett para definir se aquele é um bom negócio ou não. Alguns deles são se a empresa é rentável, né, se ela tem uma rentabilidade interessante sobre patrimônio, porque não adianta nada ela ter um lucro de 1 bilhão, se para gerar um lucro de 1 bilhão ela precisa investir 100 bilhões. Entendeu? Ela consegue gerar 1% desse crescimento. Uma empresa que para ter um lucro de 1 bilhão e precisa só investir 1 bilhão é muito melhor que uma empresa que precisa investir 100 bilhões para lucrar 1 bilhão. Então a gente olha a rentabilidade da empresa. Outra coisa, a gente olha o preço, né? A gente sempre olha em EV, EBITDA, em preço-lucro, obviamente prestando atenção no como foi o EBITDA e o lucro da empresa nos últimos 12 meses, né? Porque, obviamente, você faz o múltiplo com uma janela de 12 meses acumulada, então você precisa saber o que tem lá dentro. A gente, obviamente, prefere esses múltiplos, o quanto mais baixo, melhor. Ao mesmo tempo, a gente olha o potencial de crescimento da empresa, o potencial de crescimento desse EBITDA e desse lucro, e se a gente entende ou não esse potencial. Por exemplo, eu acho que o varejo, da mesma forma que as empresas aéreas e o turismo vai se recuperar, eu acho que o varejo vai se recuperar também. A gente tinha várias varejistas na carteira, a gente acabou reduzindo essas posições até antes da pandemia, uma durante a pandemia, porque a gente não tinha visibilidade de crescimento. Tipo assim, uma coisa é uma empresa que cresce pelo poder da própria empresa, por decisões da empresa. Então a empresa cresce, por exemplo, Vamos cresce 30% ao ano porque a Vamos vai atrás de... A Vamos não tem competição, ela vai atrás de indústrias que ainda não alugaram os caminhões e tem esses caminhões próprios para eles. É só ir um cara da Vamos lá ensinar para eles que fazendo conta faz muito mais sentido ele alugar os caminhões do que comprar. Então eles vão crescendo a sua base de clientes, eles vão crescendo mais ou menos 30% ao ano, só depende da Vamos. Outro exemplo é varejo. Uma varejista que não consegue rentabilizar seu negócio, não consegue um crescimento forte porque depende da economia. A empresa só cresce se a economia crescer. Isso a gente já não gosta nem um pouco, né? A gente gostava um pouco mais, agora a gente gosta bem menos. Porque a empresa depende de um negócio macro, né? De um negócio que é alheio ao que ela consegue fazer. Então é uma oportunidade muito pior. Pode ser que seja um preço muito mais baixo e vale a pena. Mas a gente vai avaliando todas essas coisas. Outra coisa é a dívida, né? O risco para a gente não está relacionado à ação cair. Se a ação cair e o resultado crescer, para a gente é oportunidade. O risco para a gente é o risco do negócio. O risco do negócio é a dívida, o tamanho da dívida. Quanto mais endividada a empresa, maior o risco. Então, se a empresa for pouco endividada, tiver uma alta rentabilidade, for negociada a um EV/EBITDA, um preço-lucro baixo, e tiver um crescimento interessante que dependa da própria empresa, a gente gosta bastante.
a gente vai, obviamente, analisar muito mais e tentar entender se a gente consegue ter uma visibilidade de resultados, ter uma ideia sobre se essa dinâmica de crescimento dela continua ou não continua. Obviamente, a gente prefere aquelas que a gente tem uma visibilidade alta, né? Fala, cara, só depende da empresa, se eles executarem bem, eles têm um caminho de crescimento maravilhoso para frente. É esse tipo de empresa que a gente compra. Legal, Bruce. Nossa, muito boa essa sua análise, porque muitas vezes os nossos telespectadores ficam se perguntando, né, como que é o pensamento, né? A gente vê as análises, a gente vê os posts que você coloca, né, e outros analistas que vêm aqui também. Então a gente quer tentar também entender o que passa na cabeça, quais são as teses, né, as razões pelas quais fazem vocês gostarem ou não de uma empresa, olharem ou não para uma empresa. Isso é muito importante para os nossos investidores. E nesse sentido que você falou, então, de repente, uma ação, vocês não têm na tese de compra de vocês, de análise, ações que de repente vão aproveitar um determinado momento do mercado, como houve agora, você mesmo falou a questão dos e-commerce, do varejista, que pegou essa onda aí da pandemia, ou de repente empresas cíclicas, né, que atuam no setor cíclico, isso já de repente não entraria na ótica de vocês, não entraria no bojo de análise de vocês? Então, depende, entra. Porque assim, toda regra foi feita para ser quebrada, né? Essa é a regra. Agora, a gente compra, por exemplo, CVC. CVC está extremamente dependente do ciclo, né? Mesmo assim, a gente achou que CVC estava extremamente barata em abril ou maio do ano passado. A gente comprou a CVC em um dos relatórios que eu assino e saímos assim que eles emitiram as ações. A gente achou que estava, cara, sim, o mercado está ruim, sim, eles vão sofrer por um tempo, sim, vai demorar para voltar, sim, eles dependem da economia, mas assim, o preço está muito baixo, então vamos aproveitar, a gente pode fazer uma posiçãozinha interessante nessa ação. A gente fez e saiu, simplesmente porque eles dependem do ciclo e o mercado começou a precificar uma probabilidade muito alta que o ciclo seria bom. A gente falou, cara, obrigado, um abraço, tchau, saímos. Então, assim como muita gente escuta o que o Warren Buffett fala e acha que aquilo está escrito na pedra, né? Mas nem ele segue o que ele mesmo fala. Porque o mercado é um negócio tão dinâmico, o mercado é um negócio tão... Assim, a complexidade de analisar uma empresa é tão grande que não dá para você ter regras escritas na pedra, né? Para começar, eu acho bastante importante que você tenha regras para que você consiga... Fica mais fácil de entender o que você está fazendo. Mas depois de um tempo, você consegue, digamos, ser um pouco mais flexível, entendeu? O mercado é flexível, então você precisa também ser flexível. De vez em quando, você acha oportunidades que estão fora desse escopo que eu falei. Por exemplo, essa de CVC. De vez em quando você acha oportunidades 100% dentro do escopo. Normalmente, as empresas que se encaixam nesse escopo num preço muito baixo são aquelas empresas que a gente vai carregar por mais tempo, e as empresas que talvez a gente compre por estarem em um preço muito baixo, a gente compra num preço baixo, se o preço se ajusta, a gente sai. Então é mais um amor de verão contra um casamento eterno, né? Um casamento, amor da sua vida. Então a gente tem as duas coisas, dependendo do mercado, a gente consegue se aproveitar de uma coisa ou se aproveitar de outra, mas eu diria que para fazer esse tipo de coisa você precisa de um pouco mais de vivência, né? Um pouco mais de experiência na bolsa. Para começar, eu diria, cara, eu comecei também com regras muito mais restritivas do que as que eu tenho hoje, e aí com o tempo e a experiência você consegue, digamos, entender mais coisas, seu círculo de competência vai aumentando, como o próprio Warren Buffett faz, e aí você consegue agregar mais, digamos, mais oportunidades nessa piscina de oportunidades que você olha, né? Assim, nossa, um bom exemplo é quando eu comecei, eu não olhava a empresa que faz muita aquisição, porque a empresa que faz muita aquisição mexe muito no balanço, tanto dela da adquirida, né? A adquirida entra no balanço dela e eles precisam adaptar muita coisa. Fica mais difícil de analisar. Com o tempo e com a experiência, hoje eu já estou bastante confortável com isso. Esse é um exemplo. Por que eu não estava confortável com aquisições antes? Porque o próprio Warren Buffett fala 70% das aquisições, não só ele, né? Isso é pesquisa das consultorias globais. Falam que 70% das aquisições dão errado. Então, vendo isso e não sabendo avaliar um balanço, ou não tendo confiança que eu conseguiria avaliar um balanço de uma empresa que adquire muitas competidoras, eu ficava, não, então melhor, isso está fora do meu círculo de competência, eu vou ficar de fora. Hoje, vendo várias aquisições em várias empresas, inclusive que a gente investiu, eu já estou muito mais confortável, então para mim já não é mais um problema. Mas cada um tem o seu círculo de competência e vai evoluindo de acordo com o que vai aprendendo com o tempo, né?
Muito bom, Bruce. Bruce, estava olhando o pessoal aqui no nosso chat, falando só coisas boas aí, né? O pessoal falando, o Lambert falando, o Bruce é muito fera, o Canuto, o grande Bruce, o Ricardo, o Bruce Barbosa é nota 10. O pessoal gostando bastante aí da sua participação, deixando muitos comentários aí, falando das suas análises e dos seus comentários aqui. Muito bom, hein, Bruce? O pessoal gostando bastante. A gente tem tempo para mais uma pergunta, Bruce, ou a gente já pode ir encaminhando aí para o final? Como é que está o seu horário? Posso Não, eu tô bem tranquilo. fazer mais uma? Deu uma escurecida aqui agora com a... Vai chegar uma chuva grande aqui. Se não cair minha internet, então vamos lá. Vamos à última antes da chuva, então. O pessoal do chat aqui, o Helder está perguntando se você... o que você acha da CCR, né? A CCR Rodovias, né? O que você acha da empresa e agora ela entrando no ramo dos metrôs, se você tem alguma avaliação, né, sobre essa empresa? Assim, eu acho o CCR um negócio interessante, sim, mas a gente precisa lembrar que a CCR é controlada por Camargo Correia, agora eu não vou lembrar os nomes exatamente, né? Mas é Camargo Correia, Andrade Gutierrez e uma outra. Esqueci qual é a outra agora, já ela volta. Então, assim, são todas empresas que estavam na Lava Jato. Então, o que é a CCR? A CCR é controlada por todas as empresas que estavam na Lava Jato. Você está de acordo em ter esses caras como seus sócios? Se você está de acordo, ok. Faz sentido analisar CCR. CCR é um negócio de concessão. Por que CCR é tão popular, né? Porque os números deles, né, os resultados deles são bastante estáveis, né? Mas eu acho que o mercado paga um pouco caro demais por esses resultados. Então, não é um negócio que eu olho. Assim, duas coisas, né? Primeiro, eu não gostaria de ser sócio de Camargo Correia, Andrade Gutierrez e a outra que eu esqueci o nome. E eu acho que o mercado gosta demais de resultados estáveis, então o mercado acaba precificando bem esse tipo de empresa. Eu gosto de empresas que o mercado não consegue precificar bem, porque quer dizer que se o mercado precifica mal, é oportunidade para mim. Porque, assim, simplesmente, o grande tema da Bolsa sempre foi, por isso que o mercado é maníaco depressivo, o mercado morre de medo de perder dinheiro, o mercado morre de medo da Bolsa caindo. Por quê? Porque ninguém olha resultados, o pessoal olha a cotação. Se você olha a cotação e a cotação cai, você fica desesperado. Você fala, cara, acabou o mundo, né? Assim, o que eu vou fazer agora? A cotação caiu. Como a gente olha resultados, se a cotação cai e o resultado sobe, pra gente é oportunidade. Pra gente é maravilhoso, o mercado tá fazendo um erro, a gente vai lá e aproveita. Se a cotação cai e o resultado cai mais, pra gente é risco. Fala, cara, o resultado tá caindo, qual é a probabilidade de resultado continuar caindo, o que aconteceu, como é que a empresa vai ser a longo prazo. Então é sempre essa diferença entre resultados e cotações que a gente olha, e o mercado, como tem muito medo das cotações caindo, ele prefere empresas que têm resultados estáveis, e acaba pagando caro demais por resultados estáveis. A gente vê isso assim em todas as empresas. Por exemplo, uma VEG, para mim a VEG está um pouco cara demais. Por quê? Porque o resultado da VEG é um negócio espetacular, é um gráfico para cima assim que vai subindo coisa de 20 e poucos % ao ano para sempre. E o mercado acha isso a melhor coisa do mundo, porque se você não quer errar, o que você vai escolher no mercado, entendeu? Você vai escolher aquilo que é impossível errar, você fala, cara, compra a VEG. Só que o mercado vai um pouco longe demais com o valuation no negócio, a empresa sobe, o pessoal sobe o valuation. A empresa sobe, se você olhar um gráfico de preço-alvo de qualquer corretora, banco de investimento, de preço-alvo com as ações da VEG, você vai ver a ação sobe, o preço-alvo sobe logo depois. Aí a ação sobe, o preço-alvo sobe logo depois. Então, assim, o preço-alvo é simplesmente um negócio que segue a cotação dela no mercado. Planilha aceita qualquer coisa, então o cara muda duas variáveis na planilha dele e acha um preço-alvo sempre 20% acima do preço da ação. Eu não pagaria... a VEG acho que hoje negocia coisa de 50 ou 60 vezes EBITDA. Eu não pagaria 50 ou 60 vezes EBITDA por um negócio que cresce 20 e poucos % ao ano. Por quê? As locadoras crescem 30% ao ano e negociam uma coisa de 14 vezes EBITDA. Para mim faz muito mais sentido. Claro, a VEG é melhor que as locadoras, mas assim, a diferença de preço que você está pagando é muito maior. Então eu prefiro correr um pouco mais de risco, uma volatilidade de resultado talvez um pouco maior, por um crescimento de longo prazo que está acontecendo e só depende das empresas, não depende de cenário,
do que pagar super caro para um negócio que, assim, sinceramente, acontece, claro, mas eu acho que passou um pouco do razoável. O mercado sempre faz isso, né? A Tesla nos Estados Unidos é um ótimo exemplo. O mercado vai ser de carros autônomos e a energia elétrica. Concordo, com certeza. O mercado vai ser, possivelmente daqui a 5 ou 10 anos, o mercado vai ser de carros autônomos e carros a energia elétrica, com certeza. Agora, você vai precificar isso hoje já na Tesla, mas e se o Google inventar um carro que também seja autônomo e movido a energia elétrica e competir com a Tesla? Aí metade do mercado vai ser Google, metade Tesla. E a Apple, que está planejando lançar o seu carro daqui a uns 2, 3 anos, que também vai ser autônomo e elétrico. Isso não está na conta. A Tesla vai dominar o mercado inteiro. Será que a Tesla vai dominar esse mercado inteiro, entendeu? Será que alguém não vai inventar um kit de carro elétrico e autônomo e você vai trocar as peças, elétrico menos, né, porque não dá para trocar o motor, mas um kit de carro autônomo que você encaixa no seu carro e ele vira autônomo, e aí todo mundo vai conseguir comprar esse negócio muito mais barato do que ter que comprar um carro novo que seja autônomo e elétrico? Então, assim, depende, entendeu? É sempre bom olhar o que o mercado está avaliando e por quê e o que está acontecendo. Eu acabei falando de outras coisas e não do CCR, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa fala, a CCR é a ótima empresa para um fundo de pensão, por exemplo. Se um fundo de pensão são os piores investidores da história, né? Os caras morrem de medo da bolsa cair, porque eles têm lá aquela meta deles que eles precisam bater todo ano, esqueci o nome agora, mas se eles não conseguem bater a meta, basicamente o mundo deles acabou, né? Eles precisam cobrar mais do cara, do investidor e tal. Então, assim, eles morrem de medo de perder. Como eles morrem de medo de perder, eles compram essas coisas, principalmente essas coisas, que o resultado não varia muito. Então, normalmente, o preço dessas coisas que o resultado não varia muito é alto demais, então eu fico de fora. Eu gosto de coisas que o mercado não gosta, justamente porque eu tenho estômago para aguentar as variações e eu tenho capacidade para avaliar esse negócio a mais longo prazo. Eu prefiro pagar mais barato, eu ganho mais dinheiro a longo prazo. É basicamente isso. Legal, muito bom. Você acabou falando de CCR, falou de Tesla, falou de várias coisas, inclusive numa linha de raciocínio muito importante, muito interessante para justificar a resposta, Bruce. Você foi para lá um pouquinho, mas foi ótimo, viu? A gente conseguiu entender muito bem a sua linha de raciocínio. Eu quero agradecer, viu, Bruce, sua participação aqui. O time da Nordic está sempre solícito aí para atender as nossas chamadas aqui. Muito obrigado, viu? Uma ótima tarde para você, Bruce. Obrigado a vocês, contem conosco. Abração. Um abraço, ótima tarde para você, ótima tarde para todo mundo do time da Nord aqui. Agora, 2h07, o pessoal no chat aqui falando que o Bruce é o Bruce Lee do mercado, adoro esse